Por que os polvos são tão inteligentes? A ciência explica. Olhamos para o céu noturno, vasculhando a escuridão entre as estrelas, obcecados com uma única pergunta: estamos sozinhos? Gastamos bilhões de dólares, construímos radiotelescópios colossais e enviamos sondas para o vazio, esperando encontrar um sinal, um vestígio, qualquer coisa que se assemelhe a uma inteligência alienígena. Mas talvez tenhamos cometido um erro fundamental de direção. Talvez não devêssemos olhar para cima, mas sim para baixo. Nas profundezas dos nossos oceanos, existe uma forma de vida tão bizarra, tão desconectada da árvore genealógica evolutiva, que compartilhamos com o resto dos vertebrados, que ela desafia a própria definição de animal terrestre. Se um alienígena aterrissasse na Terra amanhã, é muito provável que ele se parecesse menos com um humano e mais com isto: o polvo. Uma criatura de sangue azul, 3 corações e uma capacidade cognitiva que a ciência apenas começou a arranhar. Eles são a coisa mais próxima de uma inteligência extraterrestre que jamais encontraremos. Mas a pergunta que assombra os biólogos marinhos não é apenas como eles são tão inteligentes, é como eles conseguiram evoluir dessa maneira. Eles possuem superpoderes biológicos que parecem violar as regras da natureza. Eles editam o próprio código genético. Eles pensam com os braços. E eles nos observam de volta com uma curiosidade que é, ao mesmo tempo, fascinante e aterrorizante. Para entender o polvo, precisamos esquecer tudo o que sabemos sobre a inteligência convencional. Em nós, humanos, e na maioria dos vertebrados, o sistema nervoso é altamente centralizado. O cérebro é o rei, o comandante supremo que envia ordens através da medula espinhal para o resto do corpo. O corpo é apenas o veículo, o cérebro é o motorista. Mas a evolução, em sua infinita criatividade, seguiu um caminho completamente diferente com os cefalópodes. O polvo não tem apenas um cérebro. De certa forma, ele tem 9. Existe uma unidade de processamento central, localizada entre os olhos, mas a maior parte de seus neurônios, cerca de 2/3, não está na cabeça. Eles estão espalhados pelos tentáculos. Isso significa que cada braço tem sua própria mente, sua própria autonomia. É uma inteligência distribuída, uma rede neural viva que opera como uma internet biológica. Imagine se a sua mão pudesse tomar decisões sem consultar você. Imagine se os seus dedos pudessem sentir, provar, cheirar e decidir agarrar um objeto antes mesmo que o seu cérebro consciente soubesse que o objeto estava lá. Para o polvo, essa é a realidade. Quando um braço encontra um caranguejo escondido, ele não precisa enviar um memorando para o quartel-general solicitando permissão para atacar. O braço pensa, comida, e o braço age. Essa descentralização resolve um problema computacional imenso: controlar 8 membros flexíveis, que podem se dobrar em qualquer ponto e se mover em qualquer direção, exigiria um poder de processamento cerebral colossal se fosse centralizado. Seria o equivalente biológico a tentar controlar uma orquestra sinfônica inteira sozinho. Em vez disso, o cérebro central do polvo atua como um maestro. Ele dá a ordem geral de direção ou comportamento, mas deixa que os músicos, os braços, decidam como tocar as notas. Mas essa autonomia levanta uma questão filosófica perturbadora: quem está no comando? Experimentos mostram que mesmo quando um tentáculo é cirurgicamente separado do corpo, ele continua a reagir a estímulos, a tentar passar comida para uma boca que não existe mais. A vida do polvo é uma colaboração constante entre um eu central e 8 eus periféricos. É uma democracia de membros, uma consciência fragmentada que se une para sobreviver em um oceano hostil. Se a mente distribuída do polvo é impressionante, sua pele é pura feitiçaria. Nós nos consideramos mestres da tecnologia, criando telas de alta definição e camuflagem militar. Mas o polvo já dominava a arte da invisibilidade milhões de anos antes dos dinossauros caminharem pela Terra. Eles são os maiores ilusionistas da natureza, capazes de desaparecer à vista de todos em questão de milissegundos. A pele de um polvo é, essencialmente, uma tela de televisão biológica de altíssima resolução. Ela é coberta por milhões de células pigmentares, chamadas cromatóforos. Cada uma dessas células é um saco elástico de cor: preto, marrom, laranja, vermelho ou amarelo, ligado a músculos minúsculos. Quando o polvo tensiona esses músculos, o saco de pigmento se expande, preenchendo o pixel de cor. Quando relaxa, a cor desaparece. Mas a cor é apenas metade do truque.
Sob os cromatóforos, existem camadas de iridóforos e leucóforos, células que agem como espelhos naturais, refletindo a luz ambiente e os azuis e verdes do oceano. E, talvez o mais impressionante de tudo, eles podem mudar a textura física de sua pele. Músculos especiais papilares permitem que eles criem picos, verrugas e cumes, transformando uma pele lisa como seda em uma superfície rugosa como uma rocha em um piscar de olhos. Eles não usam essa habilidade apenas para se esconder. Eles a usam para enganar, para caçar e, surpreendentemente, para se comunicar. Polvos mudam de cor para demonstrar agressão a rivais ou para cortejar parceiros. E fazem isso sem serem capazes de ver cores da mesma forma que nós. A maioria dos polvos é daltônica. Como eles conseguem combinar perfeitamente com o ambiente, sem ver as cores que estão imitando? Este é um mistério que ainda mantém os cientistas acordados à noite. A hipótese mais aceita é que eles conseguem sentir a luz através da própria pele, que os olhos não são seus únicos sensores visuais. O uso de ferramentas foi, por muito tempo, o que separava os humanos dos animais. Depois, incluímos os primatas. Depois, alguns pássaros. Mas invertebrados, criaturas sem espinha dorsal? Era impensável. Até observarmos o polvo. Eles carregam abrigos portáteis. Eles desmontam sistemas de filtragem em aquários. Eles aprendem observando. Se você colocar um polvo em um labirinto, ele levará tempo para resolver. Coloque um segundo polvo observando o primeiro, e o segundo resolverá o labirinto imediatamente. Eles têm memória, planejamento e previsão. Contudo, a característica mais alienígena destas criaturas não é visível a olho nu. Ela ocorre no nível molecular, dentro de cada célula do seu corpo. É aqui que a ciência moderna descobriu algo que abalou os alicerces da genética evolutiva. A maioria dos seres vivos na Terra, incluindo você e eu, segue um dogma central. O DNA é o projeto mestre. As mutações no DNA ocorrem lentamente, ao longo de gerações, permitindo a evolução. O RNA é apenas o mensageiro que leva as instruções do DNA para as fábricas de proteínas. O polvo, no entanto, ignora essa regra. Eles têm uma capacidade extraordinária de realizar o que chamamos de edição de RNA. Imagine que o DNA é um livro de receitas. A maioria dos animais copia a receita exatamente como está escrita. Se quiserem mudar o prato, precisam esperar milhões de anos para que o livro seja reescrito pela evolução. O polvo não espera. Ele copia a receita, mas pega uma caneta vermelha e risca ingredientes, mudando as instruções no meio do caminho, sem alterar o livro original. Isso permite que eles se adaptem ao ambiente em tempo real. Se a água fica fria demais, eles editam seu RNA para produzir proteínas que funcionam melhor no frio. Eles reconfiguram o próprio sistema nervoso para funcionar em condições que matariam ou paralisariam outros animais. Mais de 60% das transcrições no sistema nervoso de um polvo sofrem essa edição. Em humanos, menos de 1%. Eles sacrificaram a evolução lenta do DNA em troca de uma adaptabilidade radical e imediata. Com 9 cérebros, camuflagem perfeita e a capacidade de reescrever sua própria biologia, porque os polvos não dominam o mundo, porque eles não constroem cidades subaquáticas ou desenvolvem uma linguagem complexa que possamos decifrar. A resposta é uma tragédia evolutiva. A natureza deu a eles todas as ferramentas para a dominação mundial, exceto uma: tempo. A vida de um polvo é curta e solitária. A maioria das espécies vive apenas 1 ou 2 anos. Os gigantes talvez 5. E o fim é programado. Eles são semélparos, reproduzem-se uma única vez e morrem. A fêmea dedica cada grama de sua energia para oxigenar seus ovos, parando de comer, consumindo o próprio corpo até que, no momento em que seus filhos nascem, ela morre. Isso significa que cada polvo começa do zero. Não há transmissão de cultura. Não há pais para ensinar aos filhos como caçar, como se esconder ou como resolver problemas. Cada jovem polvo tem que redescobrir o mundo por conta própria, reinventar a roda a cada geração. A inteligência deles é brilhante, mas é efêmera. Uma chama que queima com intensidade furiosa e se apaga rápido demais. Eles são um experimento alternativo da evolução. A prova viva de que a inteligência não precisa de uma coluna vertebral, não precisa de um osso sequer, e não precisa seguir o modelo humano. Ao estudá-los, não estamos apenas aprendendo sobre moluscos, estamos aprendendo sobre as possibilidades infinitas da vida no universo.
Eles nos mostram que a mente é algo maleável, fluido e capaz de formas que mal conseguimos conceber. Se um dia encontrarmos vida nas estrelas, talvez ela não nos cumprimente com uma mão humana. Talvez ela nos toque com um tentáculo, nos observe com uma pupila retangular e mude de cor para dizer olá. E se esse dia chegar, graças aos polvos, estaremos um pouco mais preparados para entender o que significa ser verdadeiramente alienígena. Mas e você? Acredita que a inteligência do polvo é apenas evolução terrestre levada ao extremo? Ou há algo mais profundo nesse código genético único? Se eles vivessem tanto quanto nós, quem seria a espécie dominante? Deixe sua teoria nos comentários e continue questionando o mundo ao seu redor. E se você gosta desse tipo de curiosidade, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo.